Revelado 7 proibições sagradas da Bíblia que igrejas não querem que você saiba. Ana sempre foi conhecida na pequena cidade do interior do Brasil como uma mulher de fé intensa. Todos os domingos, a capela local vibrava com os cânticos que ela entoava, palavras que dançavam no ar, levando conforto a corações angustiados. Mas Ana sentia um vazio nas interpretações tradicionais, como se algo maior estivesse se escondendo nas entrelinhas das Escrituras. Em suas orações noturnas, uma luz sobrenatural iluminava suas visões, revelando verdades que desafiavam as limitações impostas pelo homem. Certa noite, enquanto a brisa suave sussurrava pela janela, Ana viu a visão mais poderosa de sua vida. Um rio de luz caindo do céu, envolvendo sua irmã Maria. Sentada no leito do hospital, Maria estava à beira da morte, mas Ana podia ouvir uma voz ressoante que falava sobre esperança. A fé pode mover montanhas, reverberava no fundo de sua alma. Com o desespero moldando seu coração, Ana decidiu convocar amigos e familiares para vigília de oração. O que começou como sussurros se transformou em clamores ensurdecedores, como se o próprio céu estivesse escutando. O dia da vigília trazia uma atmosfera carregada de expectativa. Nas paredes da capela, as imagens dos santos pareciam ganhar vida e sussurrar promessas de milagres. Enquanto os fiéis se reuniam, uma presença poderosa começava a tomar conta do ambiente. Você realmente acredita que Deus pode agir fora dessas normas? Um dos líderes da igreja zombou, sem entender a profundidade da passagem que Ana estava experimentando. Mesmo assim, o coração da mulher pulsava com a força de um trovão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Durante a oração, uma onda de energia divina varreu a capela. As almas ali presentes foram carregadas para uma nova dimensão espiritual. Ana podia sentir o cheiro doce como de uma flor celestial. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela proferiu um clamor que encheu o ar de poder. O espírito se movia como um vento forte, e cada palavra que saía de sua boca parecia entrar na essência dos que ali estavam, transformando dúvidas em convicções. No momento mais intenso da oração, uma luz brilhante desceu, como um manto divino, cobrindo todos presentes. Os varais de palha na capela começaram a balançar, como se uma corrente de ar diferente tivesse entrado. E, em meio a isso tudo, Ana ouviu um grito distante, não um grito de dor, mas um grito de cura. Maria, no leito do hospital, começava a reagir, e os médicos não conseguiam esconder a incredulidade em seus rostos. O Régio proclamou: "Ela vai viver." O milagre fervia no coração de Ana, e agora a pergunta se tornava clara. Se tudo que ela havia experimentado era apenas o começo, que outras verdades ainda estavam esperando para serem reveladas? A capela tremia de fé, a comunidade estava à beira de uma nova era, e a história de Ana apenas começava a desvelar os mistérios que poderiam transformar não só a vida de sua irmã, mas de todos que buscavam a luz divina. A vigília de oração se espalhou pela cidade como um incêndio no mato, atraindo cada vez mais pessoas que desejavam experimentar aquele mover sobrenatural. Na capela, os rostos estavam iluminados por um brilho intenso de esperança e expectativa. Ana, sentindo o peso do momento, tomou a frente mais uma vez. A força em seu coração pulsava como um tambor,
e sua voz, agora firme, ecoou entre as paredes de tijolo e madeira. Deus está em movimento. Ele está nos chamando para uma nova revelação, proclamou, e as palavras pareciam ganhar vida própria, reverberando na alma de todos ali presentes. Nós temos o poder das promessas, a força da fé, e é hora de nos levantarmos. Os membros da congregação começaram a clamar, um clamor que vibrava na atmosfera carregada. As mãos se erguiam, florescendo como flores em um campo ensolarado. Não era apenas uma reunião, era uma revolução espiritual, um clamor coletivo por transformação. Nesse ínterim, enquanto a adoração continuava, Ana sentiu um puxão em seu espírito. Uma nova revelação surgia em sua mente, como um quadro sendo pintado diante de seus olhos. Promessas ocultas, verdades esquecidas. Ela lembrou-se das proibições sagradas que havia estudado, aquelas que a tradição tinha sufocado. Eram verdades poderosas que poderiam libertar os que viviam aprisionados pelo medo e pelo conformismo. As palavras de Ana começaram a fluir. Onde a Bíblia diz não, Deus diz sim à promessa. Aquilo que foi selado por mentes humanas, Ele está abrindo portas. O que julgamos ser uma proibição pode ser o caminho para a verdadeira liberdade. Os olhares dos presentes se uniram, alguns com dúvidas, outros com crescente fé. Ana percebeu que aquele era um momento crucial. Quantas vezes você deixou de crer porque a tradição limitou o seu entendimento? Quantas vezes fomos condicionados a pensar que nosso Deus é pequeno, quando na verdade Ele é ilimitado? As vozes diminuíram, enquanto todos absorviam aquelas palavras. O silêncio foi quebrado por um murmúrio de entendimento e conexão espiritual. Ali, dentro daquela capela, um novo entendimento nascia. Uma senhora idosa, conhecida na comunidade por seu jeito sábio, levantou a mão e, com lágrimas nos olhos, declarou: "Tem razão, Ana. Passamos muito tempo acorrentados a regras que não vêm de Deus. Precisamos viver a liberdade que Ele nos promete." A multidão começava a se agitar novamente. Aquilo não era mais apenas uma vigília, era um manifesto de fé e esperança. Ana sentia a presença divina ali, como uma onda que se espalhava em cada coração, fazendo com que os pensamentos cativos fossem quebrados. Nesse calor, um jovem se destacou e perguntou: "O que podemos fazer com isso? Como podemos vivenciar essa liberdade?" Ana sorriu, sabendo que aquela pergunta seria a chave para o próximo passo. Aquele era um convite ao movimento transformador, um chamado que se estendia para além da capela. Precisamos nos conectar, vamos nos dedicar ainda mais à palavra, explorar juntas as verdades que estão escondidas e permitir que a luz se espelhe nas nossas vidas. Juntos podemos fazer ecoar essa transformação além dessas paredes. As palavras de Ana criaram uma onda de entusiasmo. O que antes era uma simples vigília se tornara algo muito maior, um movimento de renovação e descoberta. Mas Ana sentia que isso era apenas o começo de algo mais profundo. Ela sabia que novos desafios viriam. Como continuar essa jornada sem sucumbir ao medo ou aos dogmas enraizados? O que Deus ainda não havia revelado e que segredos poderiam vir à tona nos próximos dias? Esses questionamentos fervilhavam em sua mente enquanto a congregação começava a cantar com entusiasmo renovado e a capela parecia pulsar com energia divina. Era hora de descobrir, de abrir o coração e a mente para as verdades que ainda estavam por vir. Ana fechou os olhos, sentindo-se envolta em uma atmosfera sagrada, e desejou que a próxima revelação não tardasse a chegar. A atmosfera na capela continuava elétrica, pulsando de expectativa. Ana sentia como se cada batida de seu coração estivesse em sincronia com os anseios da congregação. Era o momento em que muitas almas estavam à beira de um despertar, prontas para abraçar a verdade que Deus preparara para elas.
Com os olhos fechados, Ana se deixava levar pela adoração que permeava o ambiente. A música suave de violinos e vozes harmoniosas elevava as almas e transformava cada lágrima em um testemunho de adoração sincera. Enquanto tudo isso acontecia, a velha senhora que havia se manifestado anteriormente, conhecida como Dona Lúcia, aproximou-se de Ana. Seus olhos eram profundos e carregados de sabedoria. Ana, ela disse suavemente, eu sinto que algo profundo está prestes a ser revelado. Algo que pode mudar não só a nossa vida, mas a vida de muitos que ainda estão presos nas tradições. Ana assentiu, percebendo que Dona Lúcia, mesmo em sua fragilidade, expressava uma força espiritual que muitas vezes se perdia na luta diária. Sim, Dona Lúcia, há um clamor dentro de mim, algo que precisa ser dito sobre essas proibições que impedem o povo de viver a plenitude de Deus. As palavras de Ana estavam carregadas de poder. A congregação, agora em uníssono, começou a clamar mais alto. Um sopro de vida e urgência atravessava a capela. Liberdade, 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 ecoava nas paredes. Ana ergueu a mão pedindo silêncio novamente. Escutem, o que está guardado precisamos trazer à luz. Muitas vezes somos ensinados a temer o que não compreendemos, mas hoje vamos juntos buscar o entendimento que nos libertará. A multidão estava em sintonia. Os rostos de temor se transformavam em expressões de esperança, como flores que desabrochavam ao sol. Vamos iniciar com a primeira proibição. A de que Deus não pode usar você. Isso é uma mentira. Ana exclamou, sua voz agora cheia de convicção. A palavra nos diz que somos todos chamados. Cada um de nós é uma peça importante no plano divino. Não importa a sua história, você é amado e escolhido. Os aplausos e gritos de alegria ecoaram pela capela. Ana prosseguiu, mais encorajada. A segunda proibição diz que Deus não se importa com suas dores, mas Ele se importa. Ele prometeu estar conosco em todas as tribulações. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Vi alguns na multidão começarem a se emocionar. Encontrei pessoas se abraçando, trocando palavras de encorajamento, enquanto as verdades liberadoras se infundiam em seus corações. Andando para a terceira proibição, muitos acreditam que só os santos podem ministrar. Isso é outra mentira. Deus deseja que cada um de nós tenha uma voz, que compartilhe a sua história, mesmo que seja quebrada, mesmo que esteja em processo de cura. Ana via a energia crescendo entre as pessoas, e aquele ambiente já não era mais um espaço religioso, era um local de renascimento. Sentia um impulso mais forte, ciente que deveria continuar revelando cada uma dessas proibições. Os olhos deles estavam fixos nela, com uma curiosidade crescente, um desejo de transformação que fervia como fogo. Depois de cada revelação, Ana percebeu que mais e mais almas começaram a abrir seus corações. A força do Espírito estava entre eles, como um vento leve que soprava a atenção e abria os portões da liberdade. Mas havia uma sombra de incerteza pairando. O que virá depois? Ana se questionou enquanto articulava a quarta proibição. E se as verdades que trouxermos à luz causarem divisão? Um novo murmúrio surgiu. A congregação respirou coletivamente e a expectativa estava no ar. O peso da responsabilidade começou a se revelar, mas Ana se lembrava de todas as promessas de Deus. Como poderiam eles avançar se a próxima verdade também trouxesse outro dilema escondido em suas vidas e corações? A incerteza crescia entre os que esperavam a continuação daquela jornada transformadora. O sentimento da urgência agora pulsava mais forte do que nunca. O desfecho dessa chamada à liberdade ainda estava por vir. As revelações não eram apenas sobre o que havia sido ocultado, mas sobre o que cada um estava disposto a deixar para trás para abraçar a nova vida em Cristo. Eles só precisavam decidir. Estariam prontos para o que Deus ainda tinha a revelar?
Ana respirou fundo, sentindo a presença divina envolvê-la. A congregação a observava com uma mistura de expectativa e ansiedade. A atmosfera carregada era como um balão prestes a explodir, e ela sabia que precisava levar aqueles corações mais longe. Vamos falar da quarta proibição, começou ela com ousadia. A ideia de que precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Isso é um dos maiores enganos que encontramos. A palavra nos ensina que é na fraqueza que sua força se aperfeiçoa. Não há perfeição humana que possa igualar o amor e a graça de Deus. As palavras de Ana reverberaram na capela. Ela podia ver os rostos iluminados pela verdade, como se escutassem um chamado antigo que finalmente se tornava claro. Mãos levantadas, pessoas se aproximando da presença de Deus, quebrando as correntes invisíveis que os prendiam à dúvida. A velha Dona Lúcia, que a observava com olhos cheios de compaixão, começou a erguer as mãos em louvor. A energia se espalhou. Glória, glória ao Senhor! A senhora clamou, e logo muitos na capela ecoaram as suas palavras como se entendessem que estavam nascendo novamente. Ana viu lágrimas rolando pelo rosto de homens e mulheres. Aquilo não era apenas emoção, era libertação. Sentindo a movimentação do espírito, ela pronunciou a quinta proibição. Vocês já ouviram que as suas cicatrizes não podem ser usadas para a glória de Deus? Essa é uma fábula que tem aprisionado muitos. As experiências, as dores, tudo o que vivemos servem como testemunho do seu poder e amor em nossas vidas. O clamor aumentou e a adoração quebrou o teto da capela. Ana viu muita gente se levantando, gritando em um tom de gratidão, como testemunhos vivos de transformação. O poder da verdade estava presente e a cada revelação o peso do passado parecia se dissipar. Ela olhou para Dona Lúcia, que sorriu com aprovação, encorajando-a a prosseguir. Ana sentia que estava atravessando a linha entre o que é aceitável e o que é libertador. Agora, para a sexta proibição, a ideia de que Deus não tem planos grandiosos para a sua vida se você não estiver em um lugar de destaque. Isso é uma mentira. Cada um de nós é chamado para desempenhar um papel único e maravilhoso no seu plano. Você é uma luz, não importa onde esteja. As palavras saíram como uma torrente e ecoaram nas paredes da capela. Ana podia sentir a vibração do Espírito levando as almas a um lugar de entendimento. Olhos se encontrando, abraços sendo dados e a unidade começando a florescer. A congregação começava a se erguer juntos, celebrando a promessa de que Deus não faz acepção de pessoas. E agora a última proibição. Ana disse com um brilho no olhar. A crença de que você está sozinho em sua jornada. Isso é uma ilusão. A verdade é que Deus nunca nos abandona e Ele colocou pessoas em nossas vidas para nos apoiar. Estamos juntos nessa caminhada. O ambiente explodiu em alegria e celebração. A capela se tornara um espaço sagrado, um testemunho da nova vida que estava brotando ali. Ana sentia seu coração pulsar com força. A responsabilidade de conduzir aqueles corações era intensa, mas a alegria que o preenchia era maior. Os olhares aflitos se transformaram em expressões de amor e união. Mas, enquanto as vozes se misturavam em louvor e gratidão, uma pergunta inquietante pairou em sua mente. O que aconteceria agora que eles haviam escavado tantas verdades ocultas? Então, irmãos e irmãs, Ana começou, com a voz ressoando em meio ao clamor. Estamos preparados para a próxima parte, a parte onde uma nova jornada começa? O murmúrio cresceu novamente. O desejo de Deus não é apenas revelar verdades, mas transformá-las em ações. E se chegarmos a um ponto onde precisarmos de verdadeira coragem para viver essas verdades, estão prontos para dar esse passo? Um silêncio sagrado tomou conta da capela. A tensão no ar era palpável. O que viria a seguir? As respostas estariam à frente, mas aquela jornada tinha apenas começado.
A energia na capela continuava pulsando, como um coração coletivo batendo em uníssono. Cada pessoa presente era um testemunho da transformação que estava acontecendo ali, e Ana sabia que não poderiam simplesmente parar. Havia uma chama acesa, e essa luz não poderia ser apagada. "Preparem-se para a ação!" ela exclamou com a voz firme. "O que fazemos com essa verdade revelada? O que significa viver isso no nosso dia a dia?" Enquanto a congregação começava a murmurar, a expectativa crescia. Ana podia ver rostos conhecidos e muitos desconhecidos. Havia aqueles que, antes hesitantes, agora estavam prontos para dar passos em fé. Ela sentiu que era hora de desafiar a todos. Precisamos entender que nossa fé não é apenas sobre palavras, mas sobre ações, lançou, medindo cada um de seus impactos. A partir de hoje, vamos nos comprometer a viver isso. Vamos juntos trabalhar na nossa comunidade, ser a luz que Deus nos chamou para ser. É hora de colocar essa mensagem em prática. Um fervor tomou conta dos fiéis, e muitos começaram a erguer as mãos novamente, assentindo com veemência. A velha Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos, bradava: "Amém! Vamos juntos trabalhar pelo reino." E sua voz se misturou aos outros clamorosos, em um clamor fervoroso. Ana respirou fundo, acalmando a ansiedade que crescia em seu peito. O que eles estavam prestes a fazer era ousado, mas ela era guiada pela certeza de que estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Neste novo compromisso, vamos aprender a amar ativamente, a perdoar sem restrições, a servir sem olhar para quem. Vamos ser um reflexo do amor de Cristo em tudo que fizermos. A emoção era palpável. Diversão, risos e alegria se misturavam ao ato de fé. Ana caminhou para a frente, incentivando todos a se unirem em grupos. Vamos nos agrupar. Queremos orar uns pelos outros. Que Deus use cada um de nós para apoiar e encorajar. Não há ninguém aqui que não possa ser um agente de transformação. As pessoas começaram a se mover, formando pequenos círculos de oração. Vidas conectadas, mãos unidas, corações abertos. Pouco a pouco, testemunhos começaram a fluir. Alguém compartilhava sobre um problema familiar. Outro falava de uma luta pessoal. E juntos faziam oração. A cada clamor, a cada palavra de encorajamento, sentia-se a força do Espírito como um manto de proteção e amor. Ana observava, sorrindo para cada pequena interação, sabendo que aqueles momentos estavam forjando um novo caminho, e com cada oração, uma nova esperança surgia. Ana se lembrou de que desde o início, tudo isso não era só para um grupo, mas para a transformação de toda a comunidade. Porém, no meio daquela alegria e celebração, uma lembrança inquietante sussurrou em sua mente. E se a verdadeira prova de nossa fé vier a qualquer momento? E se os desafios se apresentarem? Com um espírito de determinação, decidiu preparar todos para o que estava por vir. "Benditos sejam aqueles que se preparam para a tempestade", proclamou. "Pois a verdade é que, ao nos movermos para fora, enfrentaremos resistência. E se isso acontecer, lembrem-se, temos uns aos outros e, acima de tudo, temos a presença de Deus ao nosso lado." As vozes sussurrantes agora se tornaram clamorosas e firmes. O que antes era um aviso de dificuldades, agora era uma declaração de fé. As pessoas começaram a erguer as mãos, clamando e profetizando um novo tempo de coragem. "Estamos juntos nessa jornada. Estamos prontos para enfrentar tudo o que vier", cantaram em uníssono. E Ana se viu envolta em uma corrente de fé inquebrantável. Ouvindo aquele clamor poderoso, Ana sorriu, mas uma nova inquietação surgiu em seu coração. Que desafios estavam por vir? Vamos juntos, mas lembrem-se, não é a primeira vez que enfrentamos dificuldades. O que nos aguarda no próximo capítulo disso tudo? Ela olhou profundamente nos olhares esperançosos ao seu redor
E a pergunta pairava no ar, um convite para a reflexão e um desejo de mais. A jornada estava apenas começando. A congregação estava envolta numa atmosfera eletrizante, como se o próprio céu estivesse descido àquela capela. Ana podia sentir a expectativa no ar, como uma energia vibrante que pulsava e fazia os corações acelerarem. As orações haviam se intensificado, e agora havia uma urgência em cada voz, revelando a disposição de todos para o que estava por vir. Naquela manhã, cada testamento de fé era um passo em direção ao desconhecido. Ana tinha plena certeza de que eles não estavam apenas se preparando para enfrentar desafios, mas estavam prontos para um verdadeiro avivamento. Seria necessário mais do que palavras, ações falariam ainda mais alto. Que cada um de vocês se lembre do que está no seu coração, Ana exclamou, deixando que sua fé crescente se espalhasse como um incêndio florestal. Precisamos nos perguntar, o que Deus nos chama a fazer e como podemos ser luz em meio à escuridão? Não podemos nos calar diante da injustiça, não podemos ser passivos quando a misericórdia nos convoca à ação. Um murmúrio de concordância se elevou, e novos rostos começaram a se destacar na multidão. O jovem João, que há pouco tempo havia se afastado da fé, levantou-se. O olhar dele estava decidido, como se uma nova luz tivesse aparecido em sua vida. Estou aqui, estou pronto para fazer a diferença, ele disse, e as palavras ecoaram como um trovão. Uma onda de apoio tomou o ambiente, com aplausos e gritos de encorajamento. Ana sentiu um calor em seu peito ao perceber que ali, naquele momento, havia renascimento. E não apenas por parte do João, mas de todos. Vamos criar grupos de ação. Precisamos de um exército de amor e esperança. Vamos nos conectar com as necessidades da nossa comunidade. Ana liderou, delineando planos de ação. E cada grupo começou a se organizar, decidindo por que áreas iriam trabalhar. Havia tantos problemas a serem enfrentados. Alimentação para os necessitados, abrigo para os que não tinham onde dormir e suporte emocional aos que se sentiam perdidos. Com cada palavra de organização, Ana viu olhos brilhando de esperança e determinação. Era como se cada um começasse a se ver como uma peça fundamental no grande quebra-cabeça do amor divino. Aquilo que começara como orações individuais se transformava rapidamente em um clamor coletivo por mudança. Mas, no fundo, uma questão pairava. Será que estavam preparados para os desafios que estavam prestes a enfrentar? O inimigo não ficaria em silêncio enquanto eles se moviam em direção a um novo plano de ação. Ana sabia que as forças contrárias à luz poderiam surgir abruptamente, e de repente uma sensação de ansiedade a invadiu. O que aconteceria com eles quando começassem a agir? Haveria resistência? Seriam recebidos com braços abertos ou seriam enfrentados por ataques? Talvez esse seja o momento de lembrar, ela disse, com uma voz que agora tinha um tom de advertência. Nossa força não veio apenas de nós. Ela vem de algo muito maior. É a nossa fé, nossa unidade e o amor de Cristo que nos impulsionam. Ao fazermos o bem, nos unimos e nos fortalecemos mutuamente. As pessoas ao redor começaram a aclamar em unidade e a atmosfera se encheu de uma força renovada. Ao olharem para o futuro, Ana sentiu seus corações pulsarem, não apenas de coragem, mas também do temor reverente do que estavam prestes a enfrentar. Isto pode ser só o começo, mas lembrem-se, cada ato de amor é também um ato de resistência. Ana declarou, estamos prontos. O que vem pela frente pode ser desafiador, mas não estamos sozinhos. Porém, enquanto as vozes se levantavam em clamor, um pensamento inquietante veio à mente de Ana. O que realmente estava reservado para eles nessa jornada? E se precisassem lutar, não apenas contra as dificuldades externas, mas também contra as dúvidas e medos internos? Com esses mistérios borbulhando na mente, uma nova expectativa emergiu entre o público.
A batalha estava apenas começando e a próxima etapa dessa jornada estava prestes a revelá-los. Que surpresas Deus tinha guardadas em cada esquina, cada passo dessa caminhada. Ana respirou fundo, preparada para o que viria. Que desafios enfrentariam? Qual seria a verdadeira prova de fé que aguardava por eles? Ana respirou fundo, sentindo a energia vibrante da congregação pulsar ao seu redor. O calor das palavras de encorajamento ainda ecoava em seu coração. Ela observou os grupos se formando, rostos determinados e corações ardentes prontos para impactar suas comunidades. Mas de súbito, um silêncio pairou sobre a capela, como se todos esperassem o próximo passo audacioso que dariam. Vamos ouvir o que Deus deseja nos revelar neste momento, proclamou Ana, cheia de convicção, o olhar fixo nos olhos dos que a rodeavam. Um murmúrio flutuou entre a congregação e a maioria fechou os olhos em oração. O clima estava carregado de expectativa, como se a própria presença divina estivesse prestes a manifestar-se. Os olhos de João brilharam intensamente enquanto ele se aproximava de Ana, determinado a compartilhar algo que o ardia por dentro. Eu tive uma visão, ele começou, a voz um pouco trêmula, mas poderosa. Vi pessoas se ajudando mutuamente, espalhando amor e esperança. E no fundo, no centro, eu vi uma luz radiante. Era a luz de Cristo nos guiando em cada passo. Ana sentiu uma onda de emoção invadi-la. Era um sinal claro de que estavam alinhados à vontade de Deus. Com o entusiasmo de João reiniciando a chama, outros começaram a compartilhar suas experiências e revelações também. Havia algo autêntico sendo criado ali, uma corrente de fé e união. Isso é exatamente o que precisamos, Ana declarou, pegando a energia que transbordava do momento. É aí que encontramos força. Vamos cultivar essa luz, vamos deixar que ela brilhe em nossa cidade. A congregação explodiu em aplausos e o som ecoou como um louvor. Mas Ana sabia que naquele canto sagrado também se escondiam dúvidas e incertezas. O inimigo não se afastaria tão facilmente. Seria uma verdadeira batalha, tanto externa quanto interna. Os desafios viriam, e o primeiro deles poderia estar mais perto do que imaginavam. Precisamos nos preparar. Vamos jejuar e orar juntos durante a próxima semana. É tempo de buscar a direção de Deus, de buscar a sabedoria divina, proclamou Ana com fervor. O entusiasmo crescia, enquanto as almas se uniam em um propósito comum. Ela já imaginava os desafios, pois sabia que o caminho nem sempre seria fácil. Ela sentiu que a resistência estava à espreita, mas essa sensação não a intimidou. Ao contrário, a motivou a ser ainda mais resoluta. Enquanto todos se organizavam para a prática do jejum e orações, Ana avistou uma figura familiar à porta da capela. Era Dona Maria, uma mulher idosa da vizinhança que costumava participar dos cultos, mas que havia ficado reclusa nos últimos meses. Ana se lembrou de como a dor física e emocional havia a deixado distante. Dona Maria, é tão bom vê-la aqui, exclamou Ana, caminhando em sua direção com um sorriso caloroso. A velha senhora levantou os olhos, que carregavam uma tristeza ocultada. Ana, meu coração dói por tantas coisas. Não sei se tenho força para fazer parte desse movimento. O calor e a sinceridade nas palavras de Dona Maria tocaram Ana profundamente. Ela sabia que cada um enfrentava suas próprias batalhas e que a luz brotava, mas que ninguém deveria estar sozinho nessa jornada. Você é uma parte essencial da nossa comunidade, Dona Maria. Sua história é uma luz que pode inspirar outros. Juntas podemos encontrar a força que você precisa. Ana segurou a mão da mulher, sentindo o peso de seus medos. Nesse instante, a atmosfera parecia mudar. A dor de Dona Maria era palpável, fazendo Ana refletir sobre quantas pessoas ainda estavam presas às suas inseguranças e ansiedades.
Se Deus está nos chamando a ir em frente, precisamos nos apoiar uns aos outros, não apenas nas vitórias, mas também nas lutas, gritou Ana, contagiante. E a congregação entendeu, partindo novamente em triunfantes aplausos. Mas a pergunta que permanecia na mente de Ana não saía. Será que a força da fé coletiva seria suficiente para levar cada um a ultrapassar seus medos? Um novo questionamento surgiu. O que mais Deus estava preparando para liberá-los em seu caminho? O clima carregado de expectativa se intensificava, enquanto os jovens e adultos começavam a se unir em grupos de oração e apoio. Uma jornada de transformação estava apenas começando. O que estava realmente por vir? Ana sentia a presença de Deus como um sussurro suave, mas poderoso, nas profundezas de seu ser. Cada oração ressoava em seu coração, enquanto a congregação se unia em busca de um propósito maior. O jejum prometia ser um tempo de renovo e revelação, onde o silêncio ecoava entre eles como um convite à reflexão e à transformação. Nos dias que se seguiram, Ana liderou os encontros, cada um mais cheio de fé e determinação que o anterior. Ela via pessoas trazendo seus medos para o altar, desnudando a dor, as inseguranças e as incertezas que carregavam. E ali, entre lágrimas e risadas, uma nova força começava a se formar. Certa noite, enquanto as velas iluminavam a capela com um brilho acolhedor, um jovem chamado Lucas tomou a palavra. Seus olhos, normalmente cheios de alegria, agora estavam carregados de seriedade. Ana, eu sinto que Deus me tocou de uma maneira nova. Há pessoas em nossa comunidade que precisam de ajuda e eu não sei como fazê-lo. Eu estou perdido. As palavras dele caíram como gotas d'água em um poço profundo. Algo gritava no interior de Ana. Lucas, não estamos aqui para saber todas as respostas, mas para nos conectar e agir. Vamos ser a luz que brilha nas trevas, mesmo quando não temos todas as direções. Deus pode usar você. Ela podia sentir a hesitação dele, mas uma nova esperança começava a crescer no coração do jovem. A congregação se uniu em oração, mãos se entrelaçando, vozes se misturando em clamor. Era um momento vibrante de compromisso. Com cada ave que surgia do céu, mais uma alma se unia a esta nova jornada de fé. Dona Maria, que até então estava em silêncio, levantou a voz com firmeza. Se cada um de nós trouxer uma ação de amor ao próximo, não seremos apenas uma capela, mas uma força transformadora. A verdade em suas palavras ressoou como um trovão suave, provocando um murmúrio de concordância entre os que estavam ali. Ana estava em êxtase. Precisamos começar a nos mobilizar. Vamos organizar um dia de doações, um momento de amor compartilhado. Cada um pode trazer algo, comida, roupas ou até mesmo uma palavra amiga. Os corações se inflaram de determinação e todos começaram a batalhar para que o projeto se concretizasse. As semanas em preparação eram intensas. Ana sentia a energia da união crescente, mas algo também pairava no ar, um desafio iminente. Na sexta-feira anterior ao evento, algo inesperado aconteceu. Um forte temporal atingiu a cidade. Relâmpagos iluminavam o céu escuro e as pessoas começaram a tremer com a ameaça de um desastre. Ana, olhando pela janela, sentia a inquietação assolando os corações de muitos que estão envolvidos no projeto. É um teste e um grande chamado, ela proclamou em um tom de firmeza. Precisamos nos unir ainda mais. O inimigo quer nos desacreditar, mas temos um propósito maior. As palavras dela despertaram um clamor dentro da congregação. A fé ardia ainda mais forte enquanto os planos seguiam. Frente a essa tempestade, Ana decidiu, junto a alguns irmãos, se dirigir ao centro da cidade. Se tivermos que enfrentar as tempestades, que assim seja. Vamos orar, vamos agir. Juntos, vamos ser um abrigo de esperança. A atrevida declaração atravessou o medo como uma espada.
No entanto, enquanto deixavam a segurança da capela, a sensação de que algo ainda mais profundo e pessoal estava prestes a ser revelado começou a se intensificar. O que mais Deus tinha preparado para a comunidade? E à medida que avançavam, um eco de dúvidas se infiltrou no coração de Ana. O que realmente aconteceria se não conseguíssemos superar os desafios que a tempestade trazia? O que Deus estava testando e qual era o destino da jornada que haviam escolhido? O frio na barriga de Ana aumentou, refletindo a crescente tensão que não se podia ignorar. A luz que desejavam se tornar estava mais perto, mas mais escura a estrada parecia agora. Que mistério se desdobraria naqueles próximos momentos? A tempestade rugia como um leão faminto, e Ana sentia o medo e a incerteza emanando dos irmãos ao seu redor. Os relâmpagos riscavam o céu, como se quisessem avisar a todos que momentos difíceis estariam à frente. Entretanto, em meio a essa desconcertante sinfonia, Ana se lembrou das promessas de Deus. Ela respirou fundo, deixando que a paz que vem do alto a envolvesse. Vamos, irmãos! O amor é mais forte do que qualquer tempestade! Ela exclamou, sua voz ressoando com determinação. Eles avançavam para o centro da cidade, onde tantas pessoas dias atrás tinham revelado suas dores e necessidades. Essa caminhada não era apenas física, mas também espiritual. A fé os unia como um cordão de 3 dobras. Ao chegarem à praça central, perceberam que não eram os únicos a se mobilizar. Outras pessoas, guiadas por um mesmo desejo de ajudar, estavam ali, desafiando a tempestade. Anônimos, mas que compartilhavam a mesma visão de um amor que supera barreiras. O lugar, normalmente alegre, estava coberto por uma atmosfera de expectativa e ansiedade. Ana ergueu as mãos e fez um sinal para que todos a olhassem. Irmãos e irmãs, estamos aqui com um propósito. O Senhor nos chama a ser luz nas trevas, mesmo quando a escuridão parece invadir nosso caminho. A multidão parou, a tempestade ao fundo se misturando com murmúrios de apoio. Os céus pareciam escurecer ainda mais, mas Ana não desistiria. Junto com Lucas, que agora parecia mais confiante, começaram a distribuir mantimentos e roupas aos necessitados que se abrigavam sob as marquises, encolhendo-se como flores diante da chuva. E, naquela distribuição, algo acontecia. Olhares de gratidão iluminavam os rostos sujos e molhados. Mãos se entrelaçavam, corações batiam juntos. É um momento de revelação! Gritou um jovem do fundo. A declaração reverberou e, de repente, o medo se dissipou. Todos começaram a cantar juntos, entoando hinos de adoração que se misturavam ao som da chuva. Ana sentiu uma explosão de alegria e fé lhe preencher o ser. Ela se lembrava das palavras de um antigo cântico: a alegria do Senhor é a minha força. Contudo, mesmo diante da euforia, a tensão persistia em Ana. O que mais Deus queria revelar? Cada sorriso que surgia era uma resposta. Cada lágrima de gratidão, um lembrete de que estavam sendo instrumentos de amor. Porém, a pergunta ainda pairava no ar como uma nuvem carregada. O que aconteceria se tudo isso falhasse? Enquanto a tempestade começava a suavizar, uma mulher idosa se aproximou de Ana. Seus olhos transmitiam um misto de admiração e preocupação. Querida, você sabe que isso é apenas o começo? Há muito mais que precisamos fazer, muito mais que Deus quer de nós. Ana, tomada pela sabedoria da mulher, sentiu que algo dentro dela também clamava por mais. O que mais significava? Seria uma nova missão, um desafio maior ainda? O ambiente ao redor parecia vibrar com a expectativa. A transformação parecia estar apenas engatinhando, e os sinais de Deus estavam se manifestando de maneiras que superavam qualquer expectativa. Vamos orar, Ana pediu, levando todos a se unir em um círculo. As vozes se misturaram em um clamor coletivo, e naquele momento de entrega,
Ela percebeu que a conexão que tinham gerado era mais forte que qualquer tempestade. Mas na profundidade de seu espírito, uma nova inquietação começava a surgir. Qual seria o próximo passo? O que Deus esperava que eles fizessem a seguir? A resposta ainda pairava na nebulosa da sua mente, mas uma certeza começava a se formar. A aventura tinha apenas começado. E o que mais Deus tinha reservado para eles? A capela estava repleta de luz e vida, enquanto Ana e os fiéis se reuniam novamente, e a atmosfera parecia eletricamente carregada de expectativas. O evento do último domingo havia deixado marcas profundas nas vidas de cada um, e agora todos estavam prontos para avançar em direção à nova jornada que Deus havia preparado. Ana sentia que o momento de revelações e transformações ainda estava longe de terminar. Olhares esperançosos e apreensivos se encontravam, e o coração de Ana pulsava forte em sintonia com a multidão que a cercava. Irmãos e irmãs, ela começou com a voz firme e carregada de amor. Deus nos mostrou que somos instrumentos de algo grande e não podemos parar por aqui. As vozes da congregação se misturaram em um clamor de ânimo e cada grito ecoava como um testemunho do que havia sido solucionado em suas vidas. Ana respirou fundo, permitindo que a paixão fluísse em suas veias. Era hora de dar o próximo passo, de intensificar a ação e viver a liberdade que tanto clamavam. Hoje vamos nos dedicar a um novo propósito, exclamou com fervor. Ela sentiu que a nova missão estava prestes a se revelar e viu nas expressões faciais da congregação que eles ansiavam por isso. Ana apresentou a ideia de um mutirão de amor, uma ação comunitária que uniria os fiéis e os que não conheciam ainda a luz de Cristo. Vamos nos espalhar pela cidade, tocar cada coração, dar amor e esperança. Um murmúrio animado começou a se espalhar, olhos se iluminando ao imaginar a possibilidade de levar a mensagem de amor de Deus a todos os cantos. As pessoas começaram a formar grupos, discutindo planos, unindo forças e colocando em prática tudo o que haviam aprendido nas últimas semanas. Ana olhou para Dona Lúcia, que agora a observava com um brilho especial nos olhos. Isso é o que sempre sonhei, Ana, a senhora declarou. Um movimento que vai além de nós, um movimento de amor e compaixão. Estamos prontos para fazer a diferença. Sentindo-se fortalecida, Ana pegou sua mão e ergueu-a em sinal de celebração. Sim, nós estamos prontos. É hora de mostrarmos ao mundo que a luz de Deus pode brilhar em qualquer lugar. E começaremos não somente pela nossa cidade, mas por todos que cruzarem nosso caminho. Os grupos se separam vibrantes. A cidade, que sempre fora o lar de muitos desafios e tristezas, agora moldava-se como um campo aberto para oportunidades. Eles iam levar alimentos, roupas, abraços e, acima de tudo, a esperança que Jesus trouxe. Ana sabia que não haveria limitações, que o amor os guiaria a cada passo. A primeira parada foi a praça da cidade, onde muitos se reuniam para discutir sua famosa feira livre. Enquanto eles chegavam, um sorriso iluminado tomou conta dos rostos de homens e mulheres. Os olhos curiosos se voltavam para aquela multidão de corações ardentes em um só propósito: fazer o bem. Ana ergueu a voz e pediu atenção. Amigos, estamos aqui para trazer alegria e amor, que possamos trocar esses sorrisos por momentos de generosidade e fé. O clima ao redor se saturou de entusiasmo e, em poucos instantes, os estandes foram cercados pela energia de doações. O dia correu como um sonho realizado. As pessoas da comunidade começaram a se aproximar, algumas hesitantes, outras já com a expectativa de receber auxílio e amor. Ana viu uma mulher de expressão cansada, que havia perdido tudo em um incêndio. Ao ver a compaixão dos fiéis, a mulher se despedaçou em lágrimas. Ana correu até ela, segurou suas mãos e, olhando em seus olhos, disse:
Você não está sozinha. Estamos juntos nessa, e o amor de Deus está aqui para restaurar sua vida. O peso da dor foi se dissipando aos poucos, e com cada abraço que Ana e os outros davam, uma nova força brotava no coração da cidade. Entretanto, enquanto a agitação e a alegria tomavam conta do ambiente, Ana sentiu que um desafio já se preparava. Esse evento transformador era apenas uma porta aberta para o que Deus queria fazer. O que mais estava reservado para eles? Que marcha precisavam suportar? Ana se lembrava de que, em toda nova jornada, viriam também as dificuldades. No entanto, as palavras de esperança que ela viu florescer nas almas ao redor a encorajaram. Ela sabia que juntos poderiam superar qualquer tempestade, mas era preciso estar arrumados para as batalhas que estavam por vir. Naquele mesmo dia, enquanto coletavam testemunhos e sorrisos, uma ideia diferente atravessou sua mente. A verdadeira prova de fé não estava apenas em ajudar uns aos outros em momentos de necessidade, mas também em como permaneciam firmes nas promessas de Deus quando desafios imprevistos surgissem. Estamos apenas começando, Ana pensou para si mesma, e precisamos nos manter firmes em oração, unidos em propósito para os momentos que ainda virão. A adrenalina pulava em suas veias e a expectativa se misturava com o temor. Ao final do dia, enquanto o sol se punha, a cidade que antes parecia distante agora era um lar pulsante de vida. As orações haviam se entrelaçado com as ações, criando um ministério vivo e vibrante. Ana esperava que não apenas ajudassem a restaurar vidas, mas um entendimento mais profundo de que eram todos parte de um plano divino. E assim, à medida que a noite caía, Ana olhou ao redor e viu o que ela sempre soube. A luz de Deus ainda ia brilhar mais forte e que a comunidade tinha despertado para um novo amanhecer. Cada coração já pulsava em sincronia com a batida do reino de Deus. E agora, Senhor, Ana sussurrou em suas orações, que venham mais desafios, que venham mais oportunidades para manifestar o seu amor. Estamos prontos. E com esse clamor, uma nova etapa estava prestes a ser revelada, ressoando nas melodias de adoração no ambiente e na certeza de que a jornada apenas iniciara. A verdadeira transformação estava por vir, e com isso, um novo e grandioso capítulo de fé e esperança em suas vidas. Agora, irmãos e irmãs, você precisa se inscrever imediatamente neste canal, para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que podem transformar sua vida. Deixe um like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar essas mensagens a chegarem a quem precisa. Não se esqueça de comentar suas reações e testemunhos sobre o final e, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação poderosa. Este é o nosso chamado. Vamos juntos fazer a diferença.